Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida desse homem, José, conhecido como José do Egito, um homem que é um dos homens que mais se parecem com Jesus do Antigo Testamento. E isso não é um título pequeno para uma pessoa. Só para você ter uma ideia, José, na verdade, Deus sempre coloca na história figuras de algo maior que há para vir. Por exemplo, quando nós falamos de escatologia, nós vemos alguns desastres que já aconteceram no mundo, como Nero em Roma, como Hitler na Alemanha, e muitos acharam que esses homens seriam o anticristo. Ainda não, mas são figuras de algo maior que está para vir. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eles estão lotados de figuras, de pessoas, ou de imagens, de ritos, que estavam ali para prefigurar Jesus Cristo, para anunciar Jesus, para ser um tipo de Jesus, para ser alguém semelhante a algo maior que viria. E quando nós olhamos para José, que é o tema da nossa meditação hoje, ele é para mim, com toda humildade possível, talvez o maior tipo de Jesus no Antigo Testamento. Alguém que mais se assemelhou em sua vida, em prática, e coisas até curiosas, que não estavam no controle de José, mas que o próprio Deus conduziu a história para que quando Jesus viesse, parecesse tanto com aquele homem, que se tornou governador do Egito. Só para citar algumas coisas, José ele foi amado do seu pai, mas ele foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José desceu para o Egito nos tempos de provação, Jesus desceu para o Egito junto com seu pai José, nos tempos de provação. José foi perseguido injustamente, Jesus foi perseguido injustamente. José foi abandonado pelo seu amigo, quando ele fala, olha, lembra de mim. Jesus foi traído e abandonado pelo seu amigo. José foi exaltado depois de um período de aflição. Jesus foi exaltado depois da morte e sua ressurreição. José, por fim, foi chamado de Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E é sobre este homem, José e Jesus, que nós vamos meditar nessa noite. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração. Traz luz, Deus, à Tua palavra, aplique isso à nossa realidade. Que todos que estão aqui, Deus, possam entender, baseado na história desses homens que viveram, que são histórias reais, como o Senhor tem conduzido a história, como o Senhor tem tido o controle nas suas mãos, como o Senhor tem guiado a nossa vida para o fim, Deus, para chegar ao dia que nós cantamos aqui, do Senhor voltar e encontrar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do seu Filho Jesus. Amém. Então fale conosco em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então, livro de Gênesis, capítulo 37. Enquanto você abre, a história de José, ela ocupa desse capítulo 37 de Gênesis até o fim de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Então, do 37 até o 50, é a história, basicamente, desse homem, José do Egito. É a maior parte do livro de Gênesis está falando sobre esse homem. E nós vamos ler vários textos sobre ele, mas a princípio, do versículo 5 até o versículo 10 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na tela para ficar mais fácil para o entendimento de todos. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse, ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, de veras reinarás sobre nós?
Tu de veras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhes disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? E aí nós temos a história desse sonho de José. E o versículo 11 fala o seguinte: assim, seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai, no entanto, refletia naquela experiência. Então nós temos aqui a história desse homem. Antes de chegar no sonho de José, nós precisamos entender que José, ele era o primogênito daquela esposa mais amada do seu pai. O pai trabalhou mais de 20 anos para conseguir ter direito a levar a mãe de José com ele embora. Casado. Só que aquela mulher era estéril. E o pai ficava muito triste. A mãe ainda mais, porque não conseguia gerar um filho da esposa amada. Quando José nasceu, ele já tinha vários irmãos. Mas o pai, por causa de toda aquela situação, amava mais José. Nós poderíamos ficar pensando sobre isso. Eu tive grande dificuldade em resumir essa história e focar nos pontos que eu gostaria hoje, porque a história é riquíssima. Poderíamos falar dos erros de Jacó, poderíamos falar de tantas coisas. Mas a história é que Jacó, que teve o seu nome trocado por Israel, amou mais José do que os outros irmãos, e isso gerou uma ciumeira brava. Ele fez uma túnica, uma roupa mais bonita para José do que para todos os outros. E para piorar a situação, Deus dá um sonho para José, que os irmãos o serviriam. Depois Deus dá um outro sonho para José, que o pai, a mãe e os irmãos se prostrariam diante dele. Parecia uma loucura. O patriarca Jacó se prostrar diante do seu filho, se dobrar diante do seu filho. E aí nós temos então o sonho de José. E quando eu quero hoje traçar um paralelo entre José e Jesus Cristo durante toda essa mensagem. Assim como José teve um sonho, que as pessoas se prostrariam diante dele, na verdade era Deus direcionando algo futuro, que nós vamos chegar lá. Jesus também teve um sonho. Quando nós olhamos o livro de João, fala que no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus Cristo, nada do que existe foi feito. Então, quando Jesus estava na eternidade, sendo Deus, ele sonhou com você que está sentado aqui hoje. Ele sonhou comigo, ele sonhou com uma humanidade de pessoas que o prostrariam diante dele, que o adorariam e que ele serviria a essas pessoas. Jesus sonhou com uma vida inteira, onde ele seria o pai de uma multidão, onde ele se doaria em prol de uma multidão, num relacionamento muito semelhante ao relacionamento que ele tinha com o Pai, com o Espírito Santo. Então, assim como José teve um sonho, Jesus também teve um sonho. Mas aí nós chegamos no versículo 12 do capítulo 37, que fala o seguinte: ora, foram seus irmãos, os irmãos de José, apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel, pai de José, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e perguntou: o que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te,
onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isto para livrá-los das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, esses o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o, lançaram na cova. Mas a cova estava vazia, não havia água nela. E por fim, depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade nos seus camelos, traziam traga-canto. Se vocês souberem o que é traga-canto, vocês me falem depois. Bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Na minha versão, diz que eles estavam carregados de especiarias. Então, traga-canto é especiarias. Então, nesse texto, nós vemos a primeira parte do desfecho, a primeira parte da história de José. José, então, o queridinho do papai, o amado do pai, o amado de Deus. Deus divide um sonho com José. Os irmãos têm ciúme de José, tramam contra José, intentam matá-lo. Rúben apazigua a situação, mas vendem para uma caravana de escravos. Imagine só, José nessa época tinha 17 anos de idade. Era um jovem. Imaginem aí quem tem filhos nessa idade. Você está dentro de casa, chegam os outros filhos e fala o seguinte: pai, estávamos no campo, veio uma fera e devorou o seu filho que você mais ama. Estão aqui as roupas dele sujas de sangue. Jacó se desespera, ele se entristece. José, então, é vendido para o Egito por 30 moedas de prata. E como eu disse no começo, Jesus, à semelhança de José, também foi traído por Judas, o seu irmão, porque nós somos irmãos em Cristo. O irmão de Jesus o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. E quando nós continuamos a história, nós percebemos que José é dado como morto. Para Jacó, José morreu. Jacó ficou aproximadamente 26 anos com a notícia em sua mente de que o seu filho amado tinha falecido, de que feras tragaram José. E quando nós olhamos para Jesus, a traição que veio sobre Jesus o levou ao mesmo destino de José na mente de Jacó. Jesus também foi traído por um dos seus e foi morto. Mas quando nós continuamos a olhar para a história de José, Deus conduz José até a casa de Potifar. O versículo 1 e 2 do capítulo 39, não precisam abrir, fala o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Versículo 2, do 39. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José sofreu, depois que foi para a casa de Faraó, na verdade, depois que foi para a casa de Potifar. José ficou alguns anos ali, trabalhando, servindo as pessoas que estavam com ele, mas mais uma vez, uma mentira leva José para a prisão. E José fica alguns anos na prisão, injustamente. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Ele foi traído por seus amigos, ele foi preso, ele foi maltratado de forma injusta.
Mas a história de José não para na prisão. José agora, ele é levado a ser governador do Egito. O capítulo 41, do 37 ao 46 de Gênesis vai falar essa história. E o capítulo inicia falando que José foi feito governador do Egito quando ele tinha 30 anos de idade. Então passaram-se 13 anos, desde que José foi vendido como escravo, até que José fosse colocado na posição que Deus queria levar José. Daqui a pouco nós vamos entender por que todo esse trabalho, por que todo esse sofrimento. Mas Deus conduz a história de José e leva José de uma escravidão até o segundo escalão. José agora só estava abaixo do faraó do Egito. Egito era o país com o maior poderio da época. Não sei se seria nem razoável comparar com os Estados Unidos da América. Eu acredito que o Egito ele era muito mais poderoso para a época do que os Estados Unidos é para a nossa época. Hoje tem pessoas que tentam peitar, tentam dizer que vão guerrear. A Rússia sempre fala que tem armas mais poderosas do que os americanos. Mas o Egito na época, ninguém se assemelhava a eles. E José agora se torna o primeiro-ministro, o governador de todo o Egito. E da mesma forma, quando nós olhamos para Jesus, aquele que foi vendido como escravo, aquele que sofreu, ele ressuscita, ele foi exaltado acima de todos, e ele se torna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está à destra do Pai, preparando uma morada para nós. Quando José foi para o Egito, ele não tinha noção, mas o que José estava fazendo para a sua família era preparando uma morada para eles. Aquele que foi vendido como escravo estava ali trabalhando para preparar uma morada para os seus. Tudo isso que eu disse até agora foi a introdução daquilo que eu tenho para dizer hoje. Foi para a gente entender um pouco dessa história, porque quando nós chegamos nos capítulos 42 e 43 de Gênesis, infelizmente não temos tempo hábil para lê-los, porque a história é grande, mas nós nos deparamos talvez com um dos maiores desafios de José. Um dos maiores desafios de um homem que foi vendido como escravo, não sei se tem. Imagina você, Sami, ser vendida pela Cintiq. Imagine você aí ser vendido pelo seu irmão. José foi vendido, Deus conduz José, coloca ele diante agora do Egito para governar. Quando nós lemos os textos, nós percebemos que Faraó deu poderes ilimitados a José, exceto dentro da sua própria casa e com suas esposas. Mas José então se torna muito poderoso. Só que chega um momento, e eu quero lembrar da visão que Faraó teve, do sonho que ele teve. Ele teve um sonho de que existiam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Depois ele teve um sonho de 7 espigas magras e 7 espigas gordas. E José interpreta o sonho dele. E José fala o seguinte: olha, haverão 7 anos de muita prosperidade sobre o Egito. Então escolha um homem sábio, competente. O Douglas está começando a trabalhar isso com os jovens, né? Sobre a competência de um profissional exigido no nosso tempo. Então, se você é jovem, ou se você já é adulto, nós precisamos ser profissionais competentes, porque a oportunidade vai chegar, eles não vão pedir o nosso diploma, eles vão perguntar se nós sabemos fazer. Nós vamos precisar saber fazer. Então, José ali, ele tinha toda a competência, além do Espírito Santo de Deus, além da sabedoria de Deus. E José fala: escolham homens sábios, um homem sábio, que governe, que recolha dinheiro, que recolha o mantimento, guarde durante esses 7 anos, para que nos anos de escassez, a terra do Egito não tenha falta. E o faraó perguntou para os seus conselheiros: será que tem alguém mais preparado do que esse homem que está nos falando? Coloca José para governar nesses 7 anos de muita abundância. E isso era, gente, um projeto do próprio Deus.
Deus estava conduzindo aquela história. E esses 7 anos que se passaram, o Egito se torna um grande celeiro. José teve que construir vários e vários galpões para colocar todo o trigo, todo o mantimento que tinha. Porém, como o Senhor tinha dito, os anos de provação, os anos de dificuldade chegaram até o Egito. E quando os anos de dificuldade chegaram, chegou o Egito e as cidades e os países vizinhos, as regiões vizinhas. E aí começou a acabar a comida. E quando nós chegamos nesse capítulo 42, acaba a comida em Canaã, onde Jacó estava com seus filhos. E Jacó fica sabendo que tem comida no Egito. Olha Deus conduzindo a história. Jacó chama seus filhos e fala assim, que vocês não estão sabendo que tem comida no Egito, não? Pegue uma caravana e vai para lá. Deixa só Benjamim comigo. Quero outro filho da mesma esposa. Os irmãos vão. José não tinha noção que isso ia acontecer. E de repente, José começa a olhar e começa a contar. Todos os seus irmãos estavam ali, exceto Benjamim, que era o filho da sua mãe. E eu creio que esse foi um dos maiores desafios da vida de José. Como lidar com aquele que me traiu? Como lidar com aquele que me decepciona? Como lidar com aquele que me fere? Como lidar com aquele que me passou para trás? Como lidar com aquele que me deve? Como lidar com aquele que quer ver o meu mal o tempo inteiro? Como lidar com aquele que se declara meu inimigo? Como lidar com aquele que fez os maiores males para minha casa, para minha família, aquele que gerou a minha demissão? Como lidar com aquele que me tirou da minha casa? Como lidar com os meus irmãos que me traíram, me deram como morto, me venderam como escravos? Eu acredito que esse foi o maior desafio da vida de José. Não foi cuidar da terra do Egito, foi cuidar do seu coração, para saber como que ele ia lidar com seus irmãos, para saber como que ele ia lidar com aqueles que o odiavam. José poderia muito bem esconder atrás de uma pilastra, ou mesmo aparecer, porque os irmãos não faziam ideia que poderia ser ele, e falar o seguinte, olha, para esse povo aqui não tem comida, vai embora. E da venda de José até os irmãos chegarem diante dele, passaram-se 22 anos. A conta é a seguinte, só para você ter certeza. José foi vendido com 17 anos, começou a reinar com 30 anos. 13 anos então se passaram. José governa durante 7 anos de fartura. E depois, 2 anos de fome se passaram, até que os irmãos chegam no Egito. Totalizando 22 anos. 22 anos se passaram, até que os irmãos encontram com José. E aí, assim como no mundo da época, a escassez de pão, a escassez de comida, levou o povo até José, eu fiquei pensando que no mundo de hoje, a escassez do alimento espiritual, a fome de resolver os problemas e as questões da vida, a fome de encontrar sentido para a vida. Porque talvez você está aqui hoje, mas você fala assim, poxa, mas qual é o sentido da minha vida? Eu levanto todos os dias para trabalhar, eu trabalho muito, às vezes eu vejo recurso, às vezes eu nem vejo recurso, eu sofro, minha família sofre. Qual é o sentido da vida? Então talvez você veio aqui na esperança de buscar esse sentido, na fome de encontrar a resposta, por que você está aqui? E esse é o motivo que atrai muitos a Deus. Esse é o motivo que nos leva ao Senhor. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansaço, o fardo, o peso do pecado, gera em nós fome de Deus.
E assim como a fome física levou aquele povo ao Egito, a fome espiritual, a pressão do mundo, a pressão do pecado, a falta de projeto, de propósito na nossa vida, nos trazem à casa do Senhor, nos trazem a Deus, nos levam a Deus. O mundo está passando por uma escassez de alimento espiritual. Lucas capítulo 18 fala o seguinte: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus já profetizava isso. Será que no fim dos tempos ainda haverão pessoas que creem? A fome espiritual é real. Mas assim como os filhos de Jacó foram até o Egito para se encontrar com quem quer que seja que lhe desse o alimento, Jesus ele fala para nós. Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Só a comida que sacia, só há comida que sacia a fome da alma em Jesus. Na época, só havia comida no Egito. Só havia comida onde estava José. Em nenhum outro lugar mais havia. Hoje só há comida onde está Jesus. Só há alimento onde Jesus está. Nós não conseguimos, nem adianta procurar alimento onde Jesus não é o centro, onde Jesus não é o pão. Quando nós celebramos um dos principais momentos do cristianismo, um dos principais sacramentos do cristianismo é a Santa Ceia. É comer do corpo de Cristo, é beber do sangue de Cristo. E ali nós estamos falando, olha, nós cremos que é o Senhor Jesus que mata a nossa fome. Mas quando José se depara com os irmãos, nós aprendemos algumas lições. A primeira delas é que Deus coloca os seus soldados a serviço dos seus planos e dos seus projetos. E que Deus está no controle da situação. Deus não perdeu o controle do mundo. Parece quando nós olhamos para algumas coisas que acontecem, parece que Deus perdeu o controle. Algumas coisas que acontecem no nosso país, parece que Deus abriu mão do mundo e falou, vou viver minha vida. Mas Deus não perdeu o controle da história. E quando eu olho para a música de José, eu me lembro para a vida de José, eu me lembro de uma música. Essa música é de um autor chamado Estênio Márcios, e ela ficou famosa na voz de João Alexandre. E a música chama Tapeceiro. E eu quero ler um trecho dessa música para a gente meditar e entender um pouco como que Deus está construindo a história, como que Deus está desenhando e está no controle de tudo. A música diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável e paciente no seu tear. Eu queria que você imaginasse agora um homem fabricando um tapete. Tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o avesso, nem imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Quando se vê do lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo. Essa música vai dizer que quando nós olhamos, às vezes, partes da história, nós não conseguimos perceber a obra perfeita que está sendo construída. Quando nós focamos em partes da história de José, nós vemos a história de um fracassado. Se nós pegarmos algumas partes da história de José, nós vemos a história de um homem que seria reconhecido no mundo como azarado. Esse cara é azarado demais, gente. Ô bicho azarado. O cara é vendido pela família. Quando o cara arruma um emprego bom, eles inventam uma calúnia e demitem o cara. Além de demitir, coloca o cara preso. Que peão judiado da vida. Na verdade, era o tapeceiro construindo a história dele. Era Deus desenhando um desfecho que José não conseguia entender.
mas José cria no que Deus estava fazendo. Deus sabe o fim desde o começo. Nós aprendemos isso no Cresça, né, pastor Enos? Nós cremos assim, eu creio assim. E nessa história desse tapeceiro, nós temos as reações de José diante dos seus irmãos, que se assemelham muito às reações de Jesus Cristo diante de nós. A primeira coisa que José fez foi não tratar os seus irmãos da forma como eles mereciam. Como os irmãos de José mereciam ser tratados? De forma justa. José poderia judiar bem deles, que ninguém condenaria José. José poderia até ajudá-los, para falar que ele não era tão cruel. Mas dar uma comida suficiente, dar uma roupa necessária para viver, para não morrerem de fome, como faria com qualquer outro. Mas na verdade, aqueles irmãos de José que tinham certeza que seriam presos, porque José armou algumas histórias muito legais, eu desafio você, pega esse texto e vai ler. José brinca com eles. José coloca o dinheiro deles de volta, acusa que eles estavam roubando. Eu imagino José rindo da cara daqueles rapazes. Mas na verdade José estava fazendo tudo para atraí-los de volta, para trazer o irmão querido, para trazer Benjamim. José estava maquinando tudo. Mas a lição que fica é que os irmãos de José tinham certeza que seriam presos, mas ao contrário de serem presos, eles foram honrados. A palavra de Deus fala que José não tratou eles conforme eles mereciam. Ao invés de prendê-los, José deu um banquete para eles. Ao invés de guardar a mágoa, externar o ódio, ao invés de falar assim, agora é minha vez, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. José não fez isso. José foi crente. José não foi sabor de mel. E aí nós entendemos uma doutrina da justificação. José sofreu para que a sua família fosse salva. José foi escravo para que os seus pudessem ter uma vida boa. José padeceu no lugar da sua casa. E eu acho que isso nos lembra de alguém. Romanos 4:25 fala: ele foi entregue à morte por nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus sofreu para que você e eu tivéssemos vida e vida boa. José sofreu para que a sua família tivesse uma vida e uma vida boa. Justificação. Uma outra doutrina encontrada é a doutrina da graça. Não ser tratado de forma como eu mereço. Meu irmão, pensa comigo, você que está nos visitando, você que é membro dessa igreja, imagina você chegar diante de Jesus, e Jesus falar com você assim, eu vou te tratar exatamente como você merece. Vou colocar todos os seus pecados aqui agora, e vou te condenar, um por um. Vai ser uma chibatada para cada pecadinho que você cometeu. Meu Deus do céu. Misericórdia. Mas além de nos tratar como merecemos, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, o merecimento que todos nós que estamos sentados nessa cadeira aqui temos é a morte. Como Deus nos trata? A Bíblia fala em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei, o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como nós merecemos ser tratados? Afastados de Deus. Como Deus nos trata? Nos colocando uma coroa na cabeça. Como que os irmãos de José mereciam ser tratados? Como mais um. Como eles foram tratados? Participando de banquetes e podendo, chegando no próximo ponto, que é a vida eterna,
É claro que José não proporcionou vida eterna aos seus irmãos, mas proporcionou uma vida muito mais longa do que eles teriam, e deu a eles a oportunidade de se reproduzirem, a ponto de chegar a quase 2 milhões de pessoas na terra do Egito. Quando José livra a nação, e a Bíblia fala que José pede para o seu pai vir, vem Jacó, chega 75 pessoas ali na terra do Egito, José se desmonta diante deles, José chora, José rasga o coração, José, imagina aquele coração daquele homem, e José fala para eles assim: eu vou dar para vocês a melhor terra. E José coloca eles para trabalhar e para viver na terra de Gósen, que era a terra ideal para o pastoreio de ovelhas. Assim como José deu a melhor terra para o povo, Jesus fala em João capítulo 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim como José preparou o melhor lugar para aquele povo habitar, Jesus está preparando o melhor lugar para você e eu habitarmos com Ele durante toda a eternidade. E tem mais uma situação que eu queria que você imaginasse comigo, o encontro de Jacó com José. 22 anos se passaram. Eu imagino para um pai que perdeu um filho com 17 anos. Não dá para imaginar a dor. Não sei se algum de nós aqui já perdeu um filho. E eu me lembro de algumas histórias da avó da minha esposa, a Rafaela. Ela perdeu o pai quando ela tinha 12 anos de idade, aproximadamente, num acidente. E a avó da Rafaela fala que dói igual doeu no dia da morte, quando ela lembra. Ela fala assim, dói igual. Agora imagina 22 anos, Jacó sofrendo com a morte de José. Jacó, não dá para saber como ele viveu aqueles dias. Talvez ele teve insônia, talvez ele emagreceu, talvez ele parou de comer, talvez ele teve dias difíceis. Mas agora, Jacó se depara frente a frente com seu filho vivo. O impossível aconteceu. José reviveu para Jacó. Jacó tinha certeza que ele estava morto, porque eu imagino que um pai e uma mãe, que não viu o filho morto, mas ficou sabendo pelos irmãos, tocou nas vestes, pode alimentar uma esperança de vida por alguns anos. Por 1, por 2, por 10 talvez. Mas 22 anos, a certeza da morte já estava no coração. A garantia que José estava morto já estava no coração de Jacó. Mas agora Jacó está diante de José. Agora Jacó não só ouviu falar que José estava vivo, mas ele está diante de José. E eu fico imaginando Maria olhando para Jesus na cruz, vendo Jesus morrer diante dos olhos dela. Diferente de Jacó que não viu, Maria viu. Maria estava ali, Jesus fala para João cuidar dela. Maria estava acompanhando todo o martírio de Jesus Cristo, todo o sofrimento de Jesus. Ela viu Jesus ser morto. Mas João nos relata que Maria vai ao túmulo. E ali ela encontra com Jesus vivo. Assim como Jacó se encontra com José agora vivo, Maria se encontra com Jesus vivo. Este encontro é um símbolo da ressurreição de Cristo. Esse encontro é uma imagem de que um dia viria alguém que ressuscitaria e seria o salvador da humanidade. José foi o salvador do povo de Israel no Egito. Um dia viria um homem que salvaria não só o povo de Israel, mas salvaria toda a humanidade. Deus no controle da história. Deus está no controle do mundo. O fim já está escrito. O tapete do lado certo, o Senhor já sabe o que é. Mas eu queria
que você pensasse nisso. José teve um sonho, e o sonho que José teve foi o divisor de águas na vida de José e na história do povo de Israel. Se José não tivesse sonhado, nada disso teria acontecido. Deus plantou um sonho no coração de José. Qual sonho você tem tido para a sua vida? O que você tem sonhado, o que você tem almejado? Esse é o primeiro culto do ano. Primeiro culto do ano de 2019. Início de ano é tempo de planejar, é tempo de sonhar. O que você tem sonhado na sua vida? O que você almeja alcançar? Será que o que você almeja alcançar se limita apenas a essa vida? Será que o que você almeja alcançar pode ser destruído por martelos, por tratores? Ou o que você almeja alcançar é algo indestrutível? Qual o sonho de Deus para a sua vida? Você já perguntou isso para Deus? Eu tenho uma oração que eu faço ela há alguns anos. Em todo esse processo ministerial, eu sempre faço uma oração para Deus, eu já compartilhei ela com várias pessoas, que eu falo com Deus: Deus, não me deixa ir se for para ficar, e nem me deixe ficar se for para ir. Eu quero estar sempre no centro da sua vontade. Você tem coragem de orar isso? Você tem coragem de falar para Deus: Deus, eu quero estar no centro da sua vontade, seja ela qual for? Talvez a vontade de Deus para a sua vida é que você seja um jovem rico, mas não um jovem rico que ficou rico. O jovem rico que tem que vender tudo e ir embora. Qual o sonho de Deus para você? Será que você já consegue perceber o arranjo que Deus tem feito para trazer você aqui nesta igreja? Porque às vezes nós lidamos com as coisas com uma forma muito natural, mas não podemos ignorar que nós vivemos no mundo espiritual, e que para cada um de nós estar aqui hoje, uma série de batalhas foram travadas, e o Senhor Jesus está colocando no nosso coração o desejo, a vontade de servi-lo, a vontade de aprender um pouco mais. Você que está aqui, quantas coisas você passou hoje para estar aqui? Quantos desafios você passou hoje para estar aqui? Talvez teve que abrir mão de uma série de coisas, do cansaço físico, da sensação de, poxa, amanhã eu vou estar muito cansado para trabalhar, vou chegar tarde em casa, mas eu vou. Era o Espírito Santo de Deus te trazendo, era o Espírito Santo de Deus te conduzindo. Ele está sendo o tapeceiro da sua vida, e Ele está te trazendo aqui para você ouvir: olha, deixe eu continuar tecendo sua vida, deixe eu continuar direcionando a sua vida. Para você que já é dessa igreja, lembre como você chegou aqui, de quem você conheceu, de quem te atraiu, de quem te convidou. Como você parou nessa igreja, Betânia de Melo Viana? Não foi por acaso. Assim como Deus conduziu a vida de José, Deus tem conduzido a sua vida. E talvez Deus conduziu a vida de José para ser o salvador da sua família, que se tornou um salvador de uma nação. Deus tem conduzido a sua vida para que você seja o salvador da sua casa, para que você aponte o caminho do Senhor. Deus é o tapeceiro. Quantas pessoas você precisou conhecer para estar aqui? Quantos amigos precisou te rodear para te atrair para a presença do Senhor? É Deus te conduzindo, Deus querendo governar a sua história. O sonho de Deus se cumpriu em José, não foi fácil. Gente, viver o sonho de Deus não é fácil muitas vezes. Porque Deus, normalmente, Ele não nos revela o tapete desenhado. Ele vai nos conduzindo por caminhos tortuosos. Mas é para nos forjar. Deuteronômio fala sobre isso. Que Deus nos conduziu por uma terra difícil, para nos humilhar, para nos provar, para saber o que estava no nosso coração e no final nos fazer bem. E nem quer dizer que o final é aqui não.
Porque às vezes a gente espera o bom aqui, mas o final da história é aquele que nós cantamos aqui. É quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para morar com Ele. Eu me lembro de uma frase do pastor Larry, que foi o nosso pastor no seminário, e ele falava o seguinte: se a palavra de Deus, se a Bíblia dissesse que para eu ir para o céu era necessário carregar uma pedra de 50 quilos morro acima, e quando eu chegasse no topo do morro eu precisasse descer com essa pedra, e quando eu chegasse lá embaixo eu precisasse subir com essa pedra, sem sentido nenhum, sem objetivo nenhum, se fosse necessário fazer isso 12 horas por dia, durante toda a minha vida, e isso me garantisse a salvação, ele falou, eu faria com meu coração aberto. Porque nós entendemos que o desenho de Deus, ele não se limita à nossa vida aqui na terra. O tapete que Deus está construindo, ele não para aqui na nossa história. Ele é um tapete construído eternamente. Deus quer desenhar a sua vida e te conduzir pelos caminhos, para que no final Ele te faça bem. Para que no final Ele te leve para morar com Ele. O sonho de Deus se cumpriu em José. Quando você olha para você, qual distância você está do sonho de Deus para você? Se você sabe qual é o sonho de Deus para você, qual distância você está? Se você não sabe o sonho de Deus para você, é tempo de você buscar. É tempo de você clamar ao Senhor. E eu percebo que muitas vezes nós, crentes ou descrentes, queremos muitas experiências místicas com Deus. Achamos que Deus não vai falar conosco, achamos que Deus não vai nos direcionar. Meu irmão, Deus vai te direcionar. Quantas vezes eu já chorei diante de Deus, falando, Deus, e aí? O que o Senhor quer para mim? É isso mesmo? Eu vou ter que continuar trabalhando circularmente, tendo ministério como secundário? O Senhor vai apresentar? E eu me alimentava muito na história do apóstolo Paulo. O maior apóstolo para mim, o maior pastor, tirando Jesus Cristo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas. Ele ficou 13 anos esperando o dia do Senhor apresentar-se diante dele e colocar qual seria a sua função. Mas ele ficou fazendo o quê? Buscando o Senhor e buscando entender o propósito de Deus para a vida dele. Imagine a gratidão que encheria o seu coração caso você fosse um dos irmãos de José. Imagine você ir com as pernas bambas, com o coração acelerado, vendo aquele governador do Egito te judiar um pouquinho. Imaginar que você não vai conseguir levar comida para o seu pai. Mas daí a pouco, a história se descortina diante de você. E você que iria morrer de fome, agora tem fartura. Você que iria ser preso, agora recebe de presente as melhores terras. Você que via seu pai morrer de desgosto, agora vê o seu pai regozijando de felicidade. Jesus é para nós o que José foi para seus irmãos: o sonhador, o perdoador e o doador da vida. Quando nós nos defrontamos diante de Jesus, o nosso sentimento deve ser semelhante aos irmãos de José. Estar diante do Senhor dos Senhores deve gerar em nós uma sensação de impotência, deve gerar em nós uma sensação de insuficiência, deve gerar em nós uma sensação de que não merecemos nada, mas aí Jesus apresenta algumas bandejas para nós. A bandeja da vida, a bandeja do perdão, a bandeja da graça. Isso deve gerar uma gratidão no nosso coração, capaz de nos sustentar por qualquer tipo de provação. Jesus é para nós o que José foi para os seus irmãos. O sonhador, aquele que sonhou com você. Jesus sonhou com você. Você tem noção disso? Que Deus sonhou com você. Salmo 139 nos dá detalhes desse sonho.
que Ele te desenhou, que Ele te imaginou. Hoje que eu sou pai, eu consigo perceber muito mais esses detalhes do projeto de Deus para alguém. Você que é pai e mãe aqui, eu acredito que você consegue saber, porque os nossos sonhos enquanto pais, eles não param, e são os melhores. Mas dentro do sonho do pai tem coisas, principalmente de um pai cristão, está o caráter do filho. Eu acredito que um pai cristão, ele sonha com o filho muito mais do que ter recursos, ter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida de proximidade diante de Deus, um relacionamento com o Senhor. Se nós, humanos, sonhamos isso para os nossos filhos, pensa o Senhor. Quando Ele te teceu, quando Ele te desenhou, o projeto dEle era ser um relacionamento perfeito com você durante toda a eternidade. E esse relacionamento está disponível nessa noite. E estará disponível até que o Senhor volte como juiz.